Vamos, tipo, começar com a reforma tributária aqui. Vou puxar um texto aqui e vai ajudar a gente a entender. Muita gente tá falando sobre a reforma, mas eu garanto que tem muita gente que está boiando. Esse texto é do G1, foi aprovado ontem, né? Tipo, 375 votos a favor, 113 contra, 3 abstenções, que são do pessoal, a gente já vai falar disso. Exato. Basicamente, para a gente resumir o que aconteceu ontem, foi aprovado o tal do IVA, que é um imposto sobre valor agregado, que é um imposto desde a década de 50 que vários países têm adotado esse imposto. O primeiro deles foi a França, acho que 54, e é um imposto, porque assim, né, o Brasil sempre teve essa... Muita gente reclama, né, principalmente empresariado, diz que tem muita ação na justiça, então porque tem uma quantidade grande de impostos. Então, basicamente, eu vou colocar até aqui na matéria, são duas mudanças, vão ser criados 2 impostos, aqui ó, CBS, contribuição, isso é tudo IVA, né? Tudo dentro do IVA, por isso que se chama IVA dual. Né? Porque, na verdade, a partir do momento que você vai produção, comércio, o atacado, o varejo, isso tudo vai para a pessoa pagar o imposto no final. Então você, por exemplo, o contribuição sobre bens e serviços, que é o tal do CBS, que vai ser um tributo federal, ele vai unir o PIS, o que é o IPI e o COFINS. PIS é o Programa de Integração Social, COFINS, que é a contribuição para a Seguridade Social, e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse vai ficar continua na mão do governo federal. Exato. Mas, de certa forma, ele vai unir 3 impostos. O outro imposto, que é um tributo estadual, que também vai parte para a federação, estadual e municipal. Vai juntar um tributo estadual, que é o ICMS, e outro ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, o Imposto sobre Serviços, vai virar o IBS. Faz 30 anos, desde que eu comecei o jornalismo, eu considero minha carreira como começou em 94 e 95. 95, primeira vez que eu entrei, assim, que eu trabalhei numa redação. Antes eu tinha tido uma experiência com vídeo e tudo. Então faz 30 anos que eu ouço essa história de reforma tributária. Então, mas só que ó, tem toda uma fase de transição aqui, ó. Segundo só começa a valer de fato a partir de 2026, né? 2026, exatamente. E aí vai ter 7 anos de transição. 7 anos, daí em 2033, daqui a 10 anos, os impostos atuais serão extintos. Exato. Bom, tem uma parte importante também da reforma, né, que foi a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos, que vai ter alguns produtos que vão ter a alíquota zero de tributação, o que é de extrema importância para a classe mais pobre. E num Brasil que volta ao mapa da fome, isso é quase uma questão de saúde pública, o acesso ao alimento. E a adoção do IVA, como você falou, que é o imposto sobre o valor agregado, que é chamado de IVA dual justamente por isso. Ele é composto de um tributo federal e um tributo para estados e municípios. E aí o federal reúne o IPI, o PIS e o COFINS, e o IVA subnacional, o ICMS e o ISS. Isso é bom porque complica muito a tributação do país. Por exemplo, a gente tem 27 legislações de ICMS, uma para cada estado. E já para o ISS, a gente tem 5.500 legislações diferentes, uma para cada município. Então, isso abre muito gap, muito porenzinho, portanto, centralizar. E isso é muito bom até para a transparência do que a gente está pagando. Né? E eu acho também que tem uma coisa de você, como você vai pagar no destino. Eu não sei, em alguns países, você quando você compra, você sabe o que você está pagando de imposto. Eu acho que isso também fica mais fácil de você, se o comerciante quiser e se o consumidor exigir, você saber quando você está comprando o produto que você está pagando de imposto. Isso eu acho muito importante, assim. E eu acho que com essas novas regras fica mais fácil de se fazer isso. Vou falar um pouco da votação de ontem, né? Então foi com folga. O governo teve uma vitória, né, com a ajuda do Lira, que a gente critica muito aqui. O Lira realmente, dessa vez, trabalhou junto com o governo. Ele abraçou muito a causa. Eu acho que ele quer, de certa forma, salvar a parte do legado dele, porque a situação dele está muito feia, né? Então, ele fazendo isso, por exemplo, ontem mesmo o STF já deu uma aliviada no inquérito dele.
deixou a defesa dele se pronunciar antes de dar andamento lá no que tramita na questão dos kits de robótica no estado do Alagoas. Eu acho também que, tipo, de certa forma, assim, né? Eu tava vendo muito essa discussão como sendo uma pauta. Essa do Haddad, até eu vou falar, mas de certa forma, chega a ser irônico, né? Hoje eu tava ouvindo o Haddad falando logo de manhã, ele tava dando entrevista aí para várias emissoras que estavam lá atrás dele, logo cedo, né? Como um dos grandes vitoriosos aí porque isso vai para o Senado ainda, né? Mas Sim. a gente via lá o Haddad falando, vou até mudar de câmera aqui, sobre que ele conversou com o Lira e o Lira falou, o Lira é estadista agora, que o Lira falou que, tipo, para ele prometeu, falou que a reforma tributária era uma questão de Estado, não de governo. Então a gente sabe também que existia a pressão, né, do empresariado. Eu hoje de manhã eu recebo aqui algumas newsletters e tudo, alguns releases. Estava a Febraban muito feliz, o que é um pouco suspeito. Então é uma vitória do governo, mas assim, existe parte da esquerda, que foi o Glauber Rocha, a Sami e a Fernanda Melchior, o pessoal votaram contra. Teve ampliação Votaram contra, não, se abstiveram. Desculpa, se abstiveram. Obrigado pela correção. Teve essa questão da isenção das igrejas. Sim. Teve isenção para agrotóxico. Então, várias coisas também que foram passando meio junto. É um guarda-chuva grande, mas eu acho que o que é o principal dessa reforma é você, de certa forma, estimular o crescimento econômico, né? Eu sei que isso não basta para um país, mas, de certa forma, quando você simplifica e sinaliza, é uma reforma que está há muito tempo para ser votada, todo o governo, no início do mandato, prometia isso. Você teve, olha, a primeira votação com 382 votos a 118, praticamente foi 4/5 do PL, mais alguns outros deputados que votaram contra. No segundo turno, 375 a 113. Então, eu vou passar aqui, ó. A abstenção só dos 3 do PSOL, né? Do PSOL. Tava aqui a Glaze comemorando hoje de manhã aqui e colocando, eu acho que tem algumas informações importantes aqui do tweet dela, né? Que tem essa questão que é uma coisa, até uma pauta até do PSOL, o PSOL falava muito isso, eu lembro do Boulos muito falando que jatinhos, jet ski e iates vão pagar IPVA. Isso eu acho que era uma coisa que é absurdo os caras não pagarem, né? Exato. Criação Mas tem jabuti, sempre tem, né? Acho que foi muito por isso que o pessoal se absteve. Imposto menor para absorventes, imposto detalhado na nota fiscal, isso que a gente estava falando aqui. Sim. Menos imposto para medicamentos, isso tudo simplificação para micro e pequena empresa. É lógico que o governo também angariando aí, tentando angariar prestígio em cima da reforma, mas acho que não deixa de ser. É assim, né? É uma vitória do governo. Isso para mim, é inequívoco. Do Congresso também, né? Não dá para tirar. Não vou pelar saco do Arthur Lira nunca na minha vida. Muito dele ter apoiado, assim, abraçado legal a causa, como eu disse, ele tá muito enrolado ultimamente, então ele precisa ganhar algum apoio, ele precisa ter alguma vitória. E o relator do projeto é do PP, né? Do partido dele. Então, se ele votasse contra. Mas surpreende, por exemplo, tanto o PL ter dado 30% do PL, votou a favor do projeto, e marcou a cisão ali do Bolsonaro com o Tarcísio, né? Então, eu vou só passar, antes de a gente entrar nesse do Tarcísio, eu queria mostrar aqui só rapidinho o final aí da votação. Toda a alegria do Lira aqui, ó. A da votação. Agora vamos lá, apuração dos votos. Você vê ali atrás do Lira o Lira feliz, o Reginaldo ali, que é o líder do governo, né? O homem Esse é o primeiro turno, né?
E o segundo turno teve 5 votos a mais contra. 382 votos sim, 118 votos não. Então é isso aí, ó. O Lira feliz, o Lira trabalhou, e então também, de certa forma, na hora que... porque é engraçado, né? Se a gente for pensar, você vê todo esse chororô aí de parte da extrema-direita, mas é uma proposta que está lá há tanto tempo. Você tinha o Lira lá também, entendeu? Tudo bem, o governo liberou bastante dinheiro para aprovar isso, né? Os dados aqui a gente pode pegar depois, eu estava lendo sobre isso. Várias emendas, inclusive emendas PIX, que são as emendas que caem direto lá no município com o aval lá do... O pessoal sabe de quem foi o deputado que ajudou esse dinheiro a chegar. Só que, a proposta estava lá, eles tinham muito mais apoio dos congressistas. Então eu acho, Claudio, que até quando você fala, eu concordo, lógico, o Congresso aprovou, mas isso se deve também à habilidade do próprio Lula, do Haddad, tudo que conseguiram articular, tudo que... Isso é trabalho, né? A gente não pode esquecer que isso é trabalho, né? Não é só ficar andando de jet ski, ficar, pregando golpe de Estado. O governo tem que trabalhar, cara. E aí o trabalho vai nisso, conversa com um lado, conversa com o outro, e vai se articulando, né? Tem até um tweet aqui, eu não sei se você chegou a ver, da Natuza Neri, falando sobre o Lula. Interessante, ela falando do Ciro Nogueira. E ela tá falando da questão do Lula, o Ciro Nogueira, quem todo mundo lembra, ele era o... Líder do governo Bolsonaro. Líder do governo, um dos homens fortes do governo Bolsonaro, né? Sim. E a gente tá dando mó boi pra Globo hoje, né? Porque a Globo era também... do governo Bolsonaro, mas era mais do Centrão, né? Ele era o representante, o grande representante do Centrão ali, era um membro do Lira no governo. Porque esses caras, a gente sabe, na hora que passa uma pauta dessa, para eles é muito difícil eles ficarem fora do governo e ficarem fazendo oposição, né? Então, ontem parece que para quem sobrou oposição mesmo foi para os radicais lá, para Zambelli, pro Nicolas, né? Para esse tipo de gente, assim, porque para o resto fica bem difícil. Eu vou botar aqui rapidinho para a gente ouvir. Eu queria contar uma história. Dentro dessa lista de demandas, Mauro, do Centrão, teve um encontro num restaurante e nesse encontro estava Ciro Nogueira. A gente põe aqui porque também a gente tem que respeitar esse tipo de trabalho, né? A pessoa está ali, ela vai até puxar um bloquinho, ela está ali apurando e está sabendo. Então isso também acho que ilustra um pouco os nossos comentários aqui. Chefe do Progressistas, aliadíssimo de Lira, foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e aí mais uma vez chegaram para o Ciro Nogueira e falaram assim: Lula quer conversar com você, conversa com o Lula, faz logo o embarque do PP no governo, se você conversar com o Lula as coisas vão ficar mais claras, vão acontecer mais rapidamente. Ao que o Ciro Nogueira, deixa eu ver se eu acho exatamente a frase, aqui, não me preparei para esse momento. A Dani Abreu está aqui me dizendo qual foi a frase que eu contei para ela. Ele diz assim: eu não falo com Lula porque ele me seduz em 15 minutos. Ele é macio e jeitoso. Mas é isso, cara. E cair no papo do Lula já era. O PP entrando para o governo, como o Lira tá disponível, como ele tem se mostrado, né? Não só no apoio à aprovação da... Não digo nem só da reforma tributária, mas toda a pauta econômica que tá tramitando no Congresso, e o Lira está ajudando muito, o PL fica completamente isolado. União Brasil já é uma zona que todo mundo ali é meio que independente, todo mundo meio que faz o que quer. Mas exato, ganhando o PP e União Brasil, o PL fica completamente sozinho na direita. Então, isso foi de certa forma, foi o que aconteceu ontem, né? Assim, foi o que aconteceu ontem, e nem o PL votou em peso contra. Teve 20%, né? Eles têm 99%, foi... 30%, foram 30 votos, foi 30%. 30%, né? Então, você vê que... Um terço do PL votou junto com o governo. Obviamente que é um terço do PL, eu não sei, aqui eu tô presumindo, tá? Porque eu não sei exatamente quais foram os deputados.
Mas com certeza foi a galera do agro que vai se beneficiar com a reforma tributária, foi a galera do banco que vai se beneficiar, foi a galera exportadora, né? Aquela burguesia do repasse.